Fala pessoal, hoje nós vamos iniciar nossa série de vídeos a respeito da tecnologia Pega Systems. Bom, eu queria falar inicialmente o que é o Pega Systems. Basicamente é uma tecnologia low code barra no code, na qual é muito útil para diversos processos, processos BPM, são processos que são muito utilizados em bancos, processos que possuem passo a passo. Então aqui a gente já tem uma visão geral da plataforma. A gente está no App Studio. O Pega ele é dividido em estúdios. Se você for fazer o curso da Pega lá no Academy da Pega, você consegue ver cada um desses estúdios aqui e suas funções. Só explicando rapidamente, o App Studio é o estúdio inicial onde você consegue configurar diversas coisas como case types, data types, tudo isso são coisas que eu vou explicar posteriormente. Bom, eu já criei aqui a aplicação. Vai ser uma aplicação de monitoramento, uma aplicação que vai representar vários condomínios, ou seja, prédios, moradores, e os moradores eles vão poder reportar problemas que estão acontecendo no condomínio. E a partir disso, vão ser analisados esses problemas e posteriormente resolvidos. Antes da gente começar a construir, eu quero falar um pouco sobre o que são microjourneys, que são microjornadas. As microjornadas, elas são basicamente alguma necessidade de um cliente, uma necessidade que um cliente possui, e aí isso vai ser traduzido em microjornadas dentro do Pega. As microjornadas, elas são geradas através de cases. Os cases são justamente as transações que os usuários fazem para poder atender a uma microjornada. Um exemplo, por exemplo, se nós temos um banco, nesse banco a gente tem alguma aplicação de seguro, e aí o usuário que vai fazer o seguro, ele faz uma transação, ele faz uma microjornada. E essa microjornada é feita através de um case ou uma transação. Esse case, ele possui diversas etapas. No caso da aplicação que nós vamos criar, o usuário ele vai reportar problemas nos prédios. E aí, esse case ele é dividido em várias etapas, que eu já dividi aqui, que é a etapa de criação, a etapa do problema, que vai ser reportado, a revisão do problema e a resolução do problema. E como stage alternativo, a gente tem o cancelamento do problema. Então vamos lá, vamos começar a criar o case ou a microjornada, né? Aqui a gente vem em Case Types, clica aqui em ADD Case Type. No momento que a gente clica aqui, vai aparecer uma telinha, né, para a gente poder dizer o nome do Case Type. Como se trata de um Case Type de resolução de problemas a respeito do condomínio, vou colocar aqui, por exemplo, é, reporting, digamos que seja reporting, vou botar em inglês mesmo. E aí a gente vai criar o case de reporting, que é o case que vai reportar o problema. No caso, o usuário ele vai poder reportar através desse case algum problema que está acontecendo no seu condomínio. A gente está criando aí o case. É, a partir dessa criação, a gente vai poder criar as etapas, todas essas etapas aqui, para poder desenhar a solução para o negócio, né? Esperar carregar.
Então, pessoal, vocês podem ver que o case acabou de ser criado. Por padrão, o case, quando criado, ele já gera esse stage aqui, que é o stage de create, né? Ou seja, criação. E aí você pode gerar outros stages aqui clicando nesse mais. Então, por exemplo, eu vou criar aqui o stage problema reportado. No caso, vai ser reportar apenas. É o nome, reportar problema, melhor. E aqui, dentro do stage, tem o process, que é o processo em si, e tem os steps, que são cada atividade que será feita dentro desse processo. Então, aqui existem vários steps, e aí eu posso escolher, por exemplo, um collect information, que seria basicamente para coletar informações do usuário. O usuário ele vai fornecer informações através de uma tela. Então, o collect information ele vai ter esse papel. Nesse caso, eu posso escolher o nome como informar problema, para ser o nome dessa pequena etapa, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui o processo clicando aqui em Configure Process. E aí a gente consegue ter uma visão de como está o problema, de como está o stage, né? O processo, na verdade. Então, esse processo ele vai iniciar nessa bola verde aqui, que seria o Start, né? Vem para essa etapa de informar problema e finaliza. Voltando aqui para o Case Life Cycle, que a gente chama, né? Que é o ciclo de vida do case, a gente vai criar um novo stage, que seria o stage de revisão do problema. Então a gente vai colocar aqui revisar problema. E vamos criar steps aqui. Vamos criar aqui o step de revisar problema mesmo. Ele vai ser um step de collect information também. Nesse caso, ele vai ter uma atividade para o usuário visualizar. Ele basicamente vai revisar a tarefa, né? Vai ter apenas as informações que foram reportadas anteriormente e essas informações vão ser vistas. E aqui temos o stage de resolução do problema. Então eu vou colocar aqui resolução. E aqui eu vou colocar também uma tela. Vou chamar de resolução essa tela. E aqui a única diferença com relação os outros stages é que aqui a gente vai marcar essa opção, ó, Resolve the Case, ou seja, sempre que o case chegar nessa etapa de resolução, vai ser a etapa final. O case vai ser resolvido aqui. Então a gente vai colocar Resolve the Case e a gente pode colocar um status para o case, como por exemplo resolvido, finalizado, né, completo. Então assim que vai ficar esse case. Também é possível colocar stages alternativos, que são stages que fogem do fluxo normal, do fluxo usual que o usuário possui, né? Nesse caso, por exemplo, aqui a gente tem o stage 5, que é o problema cancelado. No caso, quando o usuário desistiu de fazer a solicitação, vai ter aqui esse stage alternativo. A gente clica aqui em Alternate Stage. E aí eu vou colocar aqui cancelamento, por exemplo. Nesse stage de cancelamento, eu não vou precisar coletar informação nenhuma. Eu vou colocar aqui apenas uma pequena informação. Eu vou colocar apenas uma tela, na verdade. Perdão. Collect information. Vou colocar uma pequena tela só para informar.
E aqui também é possível setar o case como resolvido. Só que nesse caso você clica aqui em Resolve the Case e ao invés de resolvido completo, né, você coloca para ser cancelado, que é o status dele ao chegar nessa etapa aqui. Estou salvando aqui as informações. Bom, pessoal, nesse momento a gente tem o case todo completo. Então, o primeiro passo é criar o case. Depois desse passo, a gente vai para reportar o problema. Depois de reportar o problema, a gente vai para revisar e depois a resolução. Isso se o case não for para o estágio alternativo, que é o cancelamento. Eu vou rodar aqui rapidamente só para vocês verem a criação do case. Clicando em Save and Run. Nesse momento vai ser carregado, né, a criação do case. Ele carrega aqui o portal do usuário, que aqui é o portal onde o usuário pode criar os seus cases, ou seja, ele pode reportar algum problema que ele viu no condomínio. Essa aqui é a tela inicial padrão da criação de caso. Eu vou só clicar em Create aqui, para que o case seja criado. E nesse momento, o case acabou de ser criado. Carregando aqui um pouco. Beleza, pessoal. O case foi carregado. Como vocês podem ver, ele já veio para essa tela aqui de informar problema. Entretanto, não tem nada aqui nessa tela, né? Porque a gente também não criou nenhuma tela. Então, nada vai ser exibido aqui até o momento. Mas só para vocês verem, eu vou seguir aqui para a gente ir para o próximo stage, que é o revisar problema, esse daqui. Também não tem nenhuma tela, né? Porque a gente não criou. Mas vocês podem acompanhar aqui o processo do case, como ele está andando, né? Já passou pela etapa de criação e pela etapa de informar problema. A gente vem agora para a etapa de revisar problema. E após isso, a gente vai para a etapa de resolução. Nessa etapa de resolução, quando eu finalizo, eu clico aqui em Advanced this Case, vocês podem ver que o status do case, ele muda para resolvido completado. Ou seja, o case foi finalizado nesse momento. Então, pessoal, por hoje a gente falou sobre o que é uma microjornada, né, que é uma transação ou alguma regra de negócio que uma regra de negócio que um usuário precisa realizar, né, como por exemplo fazer uma determinada compra, como por exemplo informar um problema no condomínio, e a gente traduziu isso no Pega, né, a gente traduziu isso como um case chamado reporting, que é um case que a gente vai reportar um problema. Nos próximos vídeos a gente vai ver como criar telas, né, formulários, esse tipo de coisa, para que deixar o case funcionando perfeitamente.